Bueno, boa tarde, agradecervos a presenza neste acto da Fundación Galiza Sempre e, como non podía ser menos, agradecer especialmente a Gonzalo e a Maribel, que sempre teñen toda a disposición e sempre poñen todas as facilidades para calquera actividade que Galiza Sempre, e non só Galiza Sempre, senón calquera comprometido co país, pois lle permiten empregar a librería, que é un referente, como lle decía Xosé, é un referente na cultura non só en Vigo, senón en todo o país. Hoxe, a Fundación Galiza Sempre tráenos a presentación dun libro que, o millor, a algunhas persoas, cando vistes o anuncio, pois vos podía parecer outro libro sobre Gaza. Non estamos falando de outro libro sobre Gaza, senón que estamos falando de un libro que desenvolve, un libro denso, é dicir, un libro que desenvolve, por unha banda, a experiencia de 40 anos de xornalismo de Xosé Golao, e despois tamén un labor de investigación que podedes ver na ampla bibliografía que acompaña o escrito de Xosé ao respecto de cales son as orixes do mal chamado conflito árabe-israelí ou conflito palestino-israelí, as orixes do sionismo. Hai datos que eu, por exemplo, que rematei de ler o libro hai 15 días, hai datos que eu descoñecía e levo 2 anos pois estudando bastante a realidade daquela zona por un traballo meu, e despois, para min, outro elemento moi importante deste libro é que, sendo un libro con moito contido, é un libro que se deixa levar. É dicir, non vou dicir que sexa un libro de agradável lectura, porque estamos falando de algo moi duro, entón non pode ser agradável o martirio, o xenocidio do pobo palestino, pero sí é certo que nos podía dar a impresión un libro que ten un contido histórico moi importante, que o millor era un libro pesado. Todo o contrario, eu me supoño que, sobre todo debido a que estamos diante de Xosé Golao, que o autor é un xornalista, é dicir, é unha persoa que leva toda a súa vida escribindo para o público e combinando a súa capacidade para facernos levable a lectura, pois coa profundidade. É dicir, Xosé Golao é un xornalista moi coñecido en Portugal, traballou en distintos medios portugueses, no Diario Económico, na Capital, en varias revistas, colaborador de emisoras como Radio France Internacional, a BBC, e tamén foi, durante bastante tempo, director de comunicación do Sporting Club de Portugal, e ten publicados 10 libros, dos cales a mitade están relacionados co Sporting Club de Portugal. Despois, e xa para rematar, porque a quen vides escoitar non é a min, senón que a Xosé, o autor do libro, nomear 2 medios, un no que traballou durante toda a existencia dese medio, e outro do que foi director, que eu creo que son 2 medios que duraron pouco tempo, desgraciadamente, pero que marcaron unha impronta en Portugal. En concreto, foi traballador desde o primeiro até o último número do xornal O Diario, é dicir, un xornal que nos anos 80 existía en Portugal, un xornal de esquerdas, e un xornal que algunhas persoas que íamos a Portugal, que cruzábamos a raya a mediados dos anos 80, pois buscábamos ese xornal, porque, como decía, o sublema do xornal é o que aparecía nesas páxinas era a verdade a que temos dereito, non a verdade que está decidida polo poder. E despois foi tamén director dun dixital que titulábase O lado oculto, antídoto para a propaganda global,
que un digital especializado en análise internacional e que no caso de Galiza o Terra e Tempo Digital reproduciu moitas das colaboracións que había nese medio. Hoxe é columnista de Abril a Abril, que é un medio digital portugués que ten moita relación con Galiza, e agradecerlle a Xosé o esforzo de vir desde Lisboa até Galiza, e agradecerlle tamén que publique un libro do que simplemente vos vou ler unha frase, que a frase non é del, senón que a frase é recollida e que eu creo que resume todo o xenocidio do povo palestino e a realidade do obxectivo do sionismo. A frase é dunha persoa que foi blanqueada polos medios de comunicación e pola industria do cine hai poucos anos, Golda Meir, primeira ministra de Israel, e a frase de Golda Meir, para min é unha frase moi clara, é: a fronteira de Israel é onde os xudeus viven, non onde existe liña no mapa. É dicir, Israel decide cal é o seu territorio, sin ter en conta nin acordos, ter en conta a realidade. Deixo vos xa con Xosé. Muito obrigado. Boa noite. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, que estou muito grato e muito emocionado por poder apresentar o livro na Pátria Galega, porque é um exemplo que não se encontra muito no meu país. Em Portugal não há grande interesse por este livro, porque não é um livro que esteja alinhado com a opinião oficial e com o poder que o embaixador de Israel tem a ponto de mandar no governo português e de criticar e de, como se diz em Portugal, puxar as orelhas ao governo quando o governo toma uma medida que não agrada a Israel e ao embaixador de Israel. Portanto, eu estou muito grato e explicar-vos este livro eu espero que consigam acompanhar o meu português. Eu vou falar mais lentamente do que é habitual. Este livro, um companheiro que apresentou este livro em Lisboa, na primeira vez que o livro saiu a público, disse que era um livro que eu devia a mim próprio. Eu tenho mais de 40 anos, eu tenho mais de 50 anos de jornalismo e tenho mais de 40 anos de viagens constantes à Palestina e à zona do Médio Oriente. Eu vivi o problema pessoalmente e no terreno desde o verão de 1982, quando Israel praticou a barbaridade de invadir o Líbano e cercar metade da capital libanesa, Beirute Ocidental, onde eu estive, e foi, digamos, a minha estreia com as malfeitorias de Israel. Estranhamente, e digo que este livro representa até a perplexidade por essa situação, a situação hoje é pior do que eu encontrei em Beirute em 1982. Como é que isto é possível? Eu acho que é uma interrogação que todos devemos fazer e refletir sobre como é que os dirigentes mundiais, todos, eu aqui não abro nenhuma exceção, como é que os dirigentes mundiais permitem que isto esteja a acontecer continuamente até que o povo palestiniano seja ou exterminado ou completamente expulso da Palestina, porque é esse, e não tenho quaisquer dúvidas, é esse o objetivo de Israel, é esse o objetivo da doutrina sionista pela qual seguia o Estado de Israel. Este livro contém
digamos, um resumo das reportagens que eu fiz durante estes mais de 40 anos e resolvi misturar o estilo jornalístico com um estilo de investigação jornalística, evitando também fazer dele um livro de história ou um livro académico. Portanto, é um livro muito sentido, é um livro escrito na primeira pessoa, por alguém que não pode ficar indiferente às barbáries a que assistiu e a que todos assistimos pela televisão, mas garanto que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa estar no terreno e ver na televisão. Não, falta muita coisa, falta o cheiro, falta o terror nos olhos das pessoas, e este livro pretende dar conta disso tudo e explicar às pessoas, não tentando convencê-las de nada, mas expor às pessoas um problema que é indigno da essência humana. Como é possível que estejamos a assistir ao extermínio constante de um povo há quase 80 anos, porque isto não começou em 67, começou em 48, melhor dizendo, começou no princípio do século, quando foi inventada a doutrina colonial do sionismo. Eu falo muito do sionismo e dedico um capítulo do livro a essa doutrina, porque normalmente quando se fala naquele que é mal classificado problema israelo-palestiniano, não existe um problema israelo-palestiniano, existe um massacre de Israel sobre os palestinianos. Portanto, o problema israelo-palestiniano é um eufemismo para contornar a verdadeira realidade do problema, mas quando se fala nestas questões, normalmente passa-se muito por cima do que é o sionismo. E o sionismo é uma doutrina terrível. É a doutrina pela qual seguia o Estado de Israel. Mas é uma doutrina colonial e expansionista. É uma doutrina através da qual o mundo ocidental, o mundo a que nós pertencemos, o mundo a que chamam a nossa civilização, como se não houvesse outras e a nossa fosse superior a todas as outras, mas dentro desta civilização há ainda quem seja mais civilizado e tenha poder sobre o resto das pessoas. E esses são os praticantes do sionismo, são aqueles que seguem o sionismo. O sionismo é uma teoria colonial, racista, supremacista e que coloca, acima de tudo, o judeu religioso como uma entidade que tem uma essência quase divina e que, segundo a citação de um atual ministro de Israel, um cidadão normal como nós tem uma alma mais próxima da de um animal do que da alma de um judeu. Isto é uma frase do sionismo. O sionismo é uma doutrina que visa implantar artificialmente um pedaço do Ocidente no Médio Oriente, onde, segundo os autores do sionismo, só viviam bárbaros. Portanto, chegaram os civilizados para converter os bárbaros, ou se eles não são convertidos, o pior pode acontecer-lhes. E o que acontece é que esta doutrina, que é uma aberração, porque não se guia por leis terrenas, guia-se por leis divinas, guia-se pela leitura ortodoxa do Antigo Testamento, transposta para a Torá hebraica, e essas interpretações que os dignitários religiosos de Israel fazem sobre o conteúdo do Antigo Testamento vale como lei terrena e sobrepõe-se às leis terrenas. E o resto do mundo permite que o sionismo funcione assim. Permita evitar as leis terrenas, não reconhecer, na verdade, as leis terrenas
e seguir uma lei divina que, de há 3.000 anos, que, com todo o respeito por todas as religiões que eu tenho, por não ter nenhuma, respeito todas, é meio ficção, meio realidade. Não podemos garantir que a verdade absoluta está naqueles livros sagrados. E, no entanto, eles fazem a lei pela qual se rege o Estado de Israel e pela qual cria uma certa bolha que sobrevoa a Terra, como as entidades superiores que consideram o estrangeiro, todos aqueles que não são israelitas, como gentios, como pessoas de segunda, como pessoas que existem, como outra citação, existem para servir o povo judeu. Ora, o sionismo baseia-se numa série de mitos absolutamente inacreditáveis, mas que já foram assumidos pela chamada comunidade internacional. O judaísmo, Israel e o sionismo têm uma missão aglutinadora de representar todos os judeus, representar todos os semitas e representar, digamos, todos os cidadãos da Escritura, todos os que seguem as Escrituras. Tudo isto é falso. Tudo isto é completamente falso. Isto que eu estou a dizer, para um israelita fanático, é antissemitismo. E temos que ir, então, às raízes do sionismo e separar as coisas como elas são. Temos que separar os judeus, um universo dos judeus, um universo dos semitas, um universo dos israelitas, e estes, ao contrário do que Israel diz, estes universos não são sobrepostos. Porque há judeus que não são sionistas, há judeus, a maioria, que não são semitas, os judeus são antissemitas porque perseguem os semitas, e os palestinianos são um povo semita, e os judeus não são um povo, são uma comunidade que é comparável à comunidade universal cristã ou à comunidade universal muçulmana. São crentes de uma religião. Os judeus não têm todos a mesma origem étnica. Isto é uma falsificação da história. E a maioria dos judeus, e sobretudo do Estado de Israel, dos dirigentes do Estado de Israel, e a já citada Golda Meir é um caso, não têm qualquer raiz étnica no Médio Oriente nem da Palestina. Eles não podem invocar que regressam à Terra Prometida porque eles não têm terra prometida. Aquela terra, além de não lhes ter sido prometida, eles não têm nada a ver com essa terra, a não ser uma referência religiosa, como tem qualquer cristão, como tem qualquer muçulmano, porque os lugares santos destas três religiões estão na Palestina, estão concretamente em Jerusalém. Portanto, há aqui uma expansão abusiva, ideológica, dos israelitas, considerando que representam todos os judeus. Não representam. A grande maioria dos judeus não tem a nacionalidade israelita e muitos deles não se identificam com Israel e muitos não são semitas. São de origem europeia, são de origem do Norte da África, são de origem da Etiópia, são de origem dos Estados Unidos, são comunidades que resultam de conversões feitas ao longo da história ao judaísmo, como houve conversões ao cristianismo, como houve conversões ao islamismo. Aqui, estes mitos lançados por Israel de que existe um povo judeu têm que, eu penso que termos esta noção é essencial para compreendermos muito do que está a acontecer na Palestina, porque o sionismo, quando foi inventado com base numa seguinte frase: é uma terra, um povo sem terra para uma terra sem povo. Na mesma frase há duas falsidades. A primeira,
A Palestina não era uma terra sem povo, nem nunca foi. Aliás, é um povo com uma cultura milenar riquíssima e que merece todo o respeito e da qual nós bebemos e continuamos a beber ao longo da nossa história. Nós é que devemos ter referências na cultura da Palestina e de outras regiões do mundo árabe e não podemos ter a arrogância de querer ir civilizar aqueles bárbaros. Portanto, é importante ter a noção de que o sionismo, a segunda mentira da frase, é que os judeus europeus não eram um povo sem terra. A sua terra é a Europa. Era a Europa onde sempre existiram, onde desde o território da Casária, que é hoje parte da Rússia, parte da Ucrânia, na zona do rio Volga, esse território da Casária, por estar completamente entalado, espremido entre Constantinopla, na altura cristã, e o Império Muçulmano Abássida, converteu-se ao judaísmo exatamente por oposição a essas duas religiões. O mesmo aconteceu na Etiópia. O povo no Iémen, o povo imiarita, quando abandonou o paganismo, e é a raiz do povo iemenita, quando abandonou o paganismo, para não se converter ao cristianismo, que era a religião dominante da Etiópia, da qual eles eram inimigos, converteram-se ao judaísmo. Eles não têm nada a ver com a Palestina. São iemenitas, são judeus iemenitas. Não têm a sua terra na Palestina. A sua terra é o Iémen. Eles foram importados por Israel para fazer os trabalhos que os israelitas europeus não querem fazer, porque a sociedade israelita é extremamente estratificada, porque há os judeus brancos de origem europeia, que é a classe dominante, que é a classe política, e há os judeus não brancos, que são os iemenitas, e há os judeus negros, que são os etíopes. Nada os une, e tem uma estratificação em que existe, de facto, o racismo de classe para classe. E os etíopes, chamados falacha, são o grau imediatamente superior aos palestinianos, que são não humanos, como sabem pela definição de Israel. Portanto, o livro é um pouco uma reflexão sobre tudo isto, acompanhada por factos reais que eu pude viver, e ao longo de 40 anos acreditem que se vivem coisas horríveis, como eu vivi em Gaza, e agora que estamos quase no Natal e que se vê as ruas iluminadas e que encontrei aqui em Vigo e saí de Lisboa também já está tudo iluminado, ainda estamos em novembro, eu vejo estas iluminações e pergunto-me se as pessoas se perguntam, se interrogam sobre qual é a realidade na terra onde nasceu o Natal, a cidade de Belém, na Cisjordânia. Belém é um caso exemplar e eu conto-vos exatamente porque estamos no Natal, porque existe um culto do Natal que perdeu as referências à origem do Natal, ou perdeu grande parte das referências, comercializou-se e perdeu grande parte das referências. E era bom que tivesse essas referências, porque se as tivesse, olhava para o problema palestiniano de outra maneira completamente diferente. Belém, a primeira vez que visitei, que foi em 1987 ou 88, era uma cidade ocupada por tropas israelitas, vivia-se num estado de sítio, a religião cristã que partilha a Basílica da Natividade era perseguida pelas tropas israelitas, tal como são perseguidos os muçulmanos, mas digamos que a população de Belém ainda se podia movimentar. Podia ir a Jerusalém com uma certa facilidade, podia ir a Ramala, que é meia dúzia de quilómetros, e podia ir a de outras cidades
da Cisjordânia, podia até ir a Gaza, apesar das dificuldades serem maiores. Pois, entretanto, foi construído um muro, mas um muro, eu não sei, já devem ter visto fotografias, mas não há como estar ao pé desse muro para sentir a pequenez que um ser humano tem perante aquela obra que é uma aberração doentia. Aquilo é feito por gente absolutamente doente, para pretender separar os palestinianos dos israelitas, como dizia o primeiro-ministro Isaac Rabin, que foi depois assassinado pelos sionistas. Dizia ele, nós cá e eles lá. Ou seja, um muro para dividir estas duas realidades. Parece que para o mundo há muros bons e muros maus, assim como há terroristas bons e terroristas maus. Por exemplo, o terrorista que tomou o poder na Síria é da Al-Qaeda, mas é um terrorista bom. O presidente da Venezuela é um terrorista mau, trafica droga. Bom, é outra história do absurdo em que nós vivemos. Mas esse muro foi construído de maneira a cercar algumas cidades da Cisjordânia, a maioria das cidades da Cisjordânia. A população vive enclausurada dentro dessas cidades, como vive enclausurada em Gaza. O muro cercou Belém e outras cidades e deixou apenas uma porta de entrada e saída de Belém. Dos habitantes para irem agora a Jerusalém, que dista 10 km, sujeitam-se a um inferno. Grande parte da população de Belém tem que trabalhar em Jerusalém porque não ganha a vida a trabalhar em Belém. Não há. O turismo religioso praticamente acabou. Portanto, o comércio religioso, que era a sobrevivência de grande parte dos habitantes, também praticamente acabou, ou está numa situação muito inferior, e as pessoas têm que ir trabalhar a Jerusalém. E o que é que lhes acontece para ir trabalhar a Jerusalém? 10 km, notem. Levantam-se às 4 da manhã, porque para passarem a porta, para saírem de Belém, são sujeitos a um tratamento humilhante diário que chega a serem, em casos de suspeita, e eles suspeitam de toda a gente, Israel suspeita de todo o palestiniano, são metidos em gaiolas, todas envolvidas em grades, e são revistados e em pleno inverno são totalmente despidos para que se verifique que não levam armas consigo. Depois de passada essa humilhação, a caminho de Jerusalém, passam por 3, 4, 5 controles policiais. E o que são os controles policiais? São outras maneiras de humilhar as pessoas. Têm que mostrar os documentos, têm que explicar onde trabalham, têm que mostrar que têm uma identificação de trabalho. E estes interrogatórios, muitas vezes, se os soldados querem, são prolongados o tempo que eles pretendem. De maneira que chegam atrasados a Jerusalém, voltam ao fim de um dia de trabalho, voltam de Jerusalém com as mesmas dificuldades, encontrando os mesmos controlos policiais para passar a porta de entrada em Belém, que já não é tão rigorosa porque é uma entrada, e acabam por chegar a casa às 11 da noite, meia-noite, para voltarem a sair às 4 da manhã e sujeitarem-se à mesma humilhação. Isto é um tratamento que tem como única finalidade forçar as pessoas a desistir de viver na Palestina. Saírem, de qualquer maneira, saírem ou a bem ou a mal. Eles em Gaza ainda estão a tentar que saiam, já deixaram de tentar que saiam a bem, têm que sair a mal. Na Cisjordânia, que é a margem ocidental do Jordão, que é a outra parte da Palestina onde está parte dela ocupada, aí
a situação é ligeiramente diferente, mas o objetivo é sempre desmoralizar as populações, fazer com que se vão embora e humilhá-las, tornar impossível viver uma vida normal na terra onde nasceram. Isto é inacreditável, porque isto é imposto por alguém que não tem qualquer vínculo a essa terra. É este o problema, que é uma ignomínia, que é uma situação revoltante, e que, no entanto, mais revoltante, tanto a mais revoltante, é que os nossos governos continuem a dizer que Israel procede mal. Israel não procede muito bem, mas Israel continua a fazer aquilo que quer, e mais, enquanto os dirigentes europeus, e dessa coisa que é também uma aberração, a União Europeia, enquanto os dirigentes da União Europeia dizem que defendem uma solução de 2 Estados na Palestina, ou seja, que tem que ser criado um Estado palestiniano ao lado do Estado de Israel, isto é o que dizem os dirigentes, na prática isto está cada vez mais a tornar-se impossível. Além de que, quando um dirigente português, francês, espanhol, de outro qualquer país da União Europeia, diz: espanhol, eu aqui faço uma exceção, que apesar de tudo o tratamento, a posição espanhola em relação, comparada com a portuguesa e comparada com outras, apesar de tudo, menos mal, na minha opinião. Mas esta situação de dizerem que são a favor de 2 Estados na Palestina, e à qual o Primeiro-Ministro de Israel responde imediatamente: não haverá um Estado palestiniano na Palestina, e os dirigentes europeus calam-se perante esta arrogância do Primeiro-Ministro de Israel. Têm medo do Primeiro-Ministro de Israel, têm medo dos Estados Unidos, têm medo que o Trump ou outro qualquer, podia ser o Biden, podia ser o Clinton, podia ser outro qualquer. Aqui não faço distinção, porque são todos completamente pró-israelitas, e a certa altura já não se percebe muito bem se é os Estados Unidos que mandam em Israel, se é Israel que manda nos Estados Unidos, ou pelo menos na classe política dos Estados Unidos, através do seu poder, do poder financeiro dos judeus norte-americanos, que não vão para Israel, porque vivem suficiente bem nos Estados Unidos para não terem de se submeter a viver em Israel, onde o clima às vezes é mais agreste. Pois os nossos dirigentes continuam a insistir na solução de 2 Estados. E na Cisjordânia acontece diariamente este fenómeno. Israelitas idos para Israel de todo o mundo, dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa, chegam e têm carta branca para tomar a iniciativa de ir ocupar terra, da sua terra à sua vontade, levando o exército atrás para expulsar os palestinianos das suas terras e construir os colonatos. Já vivem 700 mil pessoas nos colonatos. Os colonatos são uma espécie de quartéis. Todas as populações estão armadas e, quando saem dos colonatos para ir às cidades e às aldeias palestinianas, é para cometer massacres com o apoio do exército. Mas eles são civis, são colonos, são pessoas idas do exterior, que não têm nada a ver com a Palestina, mas que têm o direito de expulsar os palestinianos e instalar colonatos. Isto não é mais do que a anexação gradual da Palestina. Portanto, à medida que esta anexação se vai produzindo, começa a ser impossível construir um Estado viável, um Estado palestiniano que seja igual a qualquer outro Estado. Torna-se impossível, porque os colonatos estão metidos no meio da terra palestiniana. A terra palestiniana está dividida em pedaços, ilhas isoladas que praticamente não têm contacto entre si, porque são contactos proibidos pela ocupação militar, e além disso
são contactos fisicamente impossíveis, porque o muro divide também essas comunidades. Portanto, está a criar-se toda a situação para que não seja viável construir um Estado palestiniano. E, no entanto, os governos continuam a dizer que são a favor da solução de 2 Estados, sabendo, e aqui está a hipocrisia terrível, sabendo que não é possível, cada vez é menos possível criar um Estado palestiniano, e, no fundo, lavam as mãos como Pilatos daquilo que possa acontecer ao povo palestiniano. Ser expulso, ser exterminado. Enfim, é assim. No fundo, há um conformismo criminoso com esta realidade. E não há capacidade e vontade. A capacidade viria da vontade, mas não há vontade de travar Israel. O que é que, digamos, o que é que mobiliza estes governos, estas pessoas, para serem subservientes em relação aos crimes de Israel? Só há uma explicação. É o colonialismo ocidental. É a velha mentalidade colonial de 500 anos que continua viva na Europa, que foi adotada pelos Estados Unidos, herdada dos seus criadores britânicos, e esta realidade convive com o primeiro-ministro de Israel dizer: Israel é um pedaço da civilização ocidental onde não havia qualquer civilização. E isto é uma verdade absoluta. E é uma verdade absoluta porque Deus, do Antigo Testamento, determinou que este povo eleito ocupa aquela terra e, para isso, tem que esvaziar a população que lá existia. Por isso Golda Meir dizia que o Estado de Israel é onde os judeus existem e, portanto, não tem fronteiras. Não tem fronteiras registadas nas Nações Unidas. É o único Estado membro das Nações Unidas que não tem fronteiras registadas. Ou seja, está sempre possível criar o Grande Israel. O Grande Israel, que é, por definição dos ortodoxos judeus, do Nilo ao Eufrates. Portanto, não é só a Palestina, é grande parte do Egito, é o Iraque, é a Síria. Portanto, isto tudo é o Líbano, isto tudo é Israel para o sionismo. Portanto, onde é que isto vai acabar? Se olharmos para o comportamento dos governos ocidentais, vai acabar realmente na construção do Grande Israel, porque ninguém trava. Ninguém trava o governo de Israel. Ninguém os trava militarmente, ninguém os trava por sanções, ninguém os faz cumprir as leis, porque eles têm uma lei divina e que o Ocidente se escusa a contestar. Permite que haja esta aberração de haver leis divinas, supostas leis, que se sobrepõem às leis terrenas, que Israel diz que não cumpre as leis terrenas. Há uma ministra da Justiça que, por acaso, até muitos comentadores portugueses gostavam muito dela, achavam-na muito progressista, Tzipi Livni, que era do Partido Trabalhista agora também, já não é, dizia: existe uma justiça, existe o direito, eu sou advogada, existe o direito, mas eu não reconheço o direito, só reconheço a lei divina. Uma ministra da Justiça de Israel dizia isto numa entrevista. Portanto, isso está de tal maneira enraizado e era considerada progressista por alguns comentadores das rádios e das televisões portuguesas. Eu cito as portuguesas porque é aquilo que conheço mais profundamente. Portanto, há aqui uma realidade que continua impune e que não é travada de maneira nenhuma. Eu escrevi este livro também para que as pessoas tenham a noção de que isto continua, este rolo compressor que elimina tudo aquilo que possa ser um obstáculo ao Estado de Israel e aos seus desejos, continua sem que nada se lhe oponha. E agora, deixem-me só falar, para não os cansar mais, deixem-me só falar neste chamado acordo de paz que o Trump idealizou para Gaza a partir do cessar-fogo.
estamos perante mais uma mistificação de todo o tamanho. Aquilo não vai resolver nada. É verdade, parou relativamente os combates, mas já morreram 250 palestinianos desde que foi decretado o cessar-fogo, assassinados por Israel, por militares israelitas. Portanto, não é assim um cessar-fogo tão estanque, tão aplicado como deveria ser. Mas o que é que o projeto de paz prevê? O projeto de paz prevê o cessar-fogo, prevê que Gaza seja governada por uma entidade internacional que seria esfiada por uma figura absolutamente tenebrosa, que é um dos inventores da guerra do Iraque, que é o antigo primeiro-ministro inglês Tony Blair. Está preparado para ser o chamado primeiro-ministro da entidade internacional que vai governar Gaza em paz. E Gaza e o acordo de Trump, o plano de Trump, que tem claramente o apoio de Netanyahu, portanto não pode ser levado a sério como algo que seja independente, não fala sequer na criação de um Estado palestiniano. Fala vagamente na autodeterminação dos palestinianos, seja lá o que isso for, mas não fala num Estado palestiniano. Ora, o Estado palestiniano é exigido pelas leis internacionais, portanto já estamos fora, outra vez, do quadro internacional. Isto é mais uma mistificação. As pessoas estavam habituadas a ver diariamente aquele massacre em Gaza, e agora, de repente, Gaza desapareceu dos telediários, desapareceu das primeiras páginas dos jornais. No entanto, a situação não melhorou, o apoio humanitário é mínimo, as pessoas continuam com fome, as pessoas não têm apoio de saúde, e está tudo convencido que se caminha, porque a comunicação social induz a que se pense assim, para que se caminhe para a paz e para a solução do problema. Não, caminha-se para o agravamento do problema, porque o que está por trás deste projeto é a rendição dos palestinianos. Os palestinianos devem desarmar-se. Quando eles dizem que é o Hamas que deve desarmar-se, é toda a resistência palestiniana. Isto é mais um sofisma, é mais uma manobra. Não é só o Hamas que é a resistência palestiniana. A resistência palestiniana está dividida, é verdade, é grave. Israel conseguiu dividir a resistência palestiniana, mas o que Israel exige é que a resistência se desarme, ou seja, que se renda. Porque a partir do momento em que é desarmada, não consegue qualquer forma de resistência. Resistência à maneira do Gandhi. É impossível, seriam completamente exterminados, porque Netanyahu e Israel não têm qualquer contemplação para com um povo desarmado e que esteja a protestar civicamente com sit-ins ou com outras manifestações. Não, isso perante Israel eles carregam com a tropa e chacinam. E agora, um dado novo que está a tornar-se uma realidade que está em crescimento é que estão a surgir cada vez mais aviões transportando palestinianos ou para a África do Sul, ou para o Quénia, ou para outros países. São 100 e tal de cada vez, até mesmo para Manchester, em Inglaterra. São 100 e tal pessoas por avião para vários países. Isto é uma fuga de palestinianos, promovida pelo Estado de Israel, porque a organização sombra que está por detrás destes voos é uma organização dirigida por um israelita que diz que não atua em nome do Estado de Israel. É completamente inacreditável, que é evidente que é o Estado de Israel a atuar clandestinamente. Essas pessoas saem de Gaza, conseguem autorização para sair de Gaza, conseguem até em alguns casos um carimbo israelita autorizando a saída, e
tomam o avião num aeroporto israelita no sul de Israel, no deserto na zona do Mar Vermelho, em Eilat, que faz vizinhança com a Jordânia, portanto no Golfo de Aqaba. Aí existe um aeroporto que é utilizado para estes voos. Há aqui claramente uma operação de eliminação, de fazer com que palestinianos saiam de Gaza. São poucos de cada vez, mas se isto se repetir e se isto for um sistema organizado, é uma maneira de esvaziar Gaza enquanto o Egito continua a resistir às pressões para abrir o seu território para que os palestinianos saiam de Gaza. E eu acredito que na situação em que os palestinianos vivem em Gaza, se o Egito abrir a porta, são centenas de milhares que se vão embora. Nem é preciso que eles sejam empurrados. Eles vão porque as condições de vida que encontram em quaisquer tendas que sejam montadas no deserto do Sinai são certamente melhores do que aquelas em que vivem num território infecto como é o território de Gaza. Portanto, a minha última impressão, e que eu tentei adoçar no livro, não deixar assim muito claro, tentar deixar uma palavra de esperança, mas eu sinceramente, aqui em conversa entre nós, não tenho muitas esperanças, porque enquanto os dirigentes mundiais, todos os dirigentes mundiais, não mudarem de opinião e não chamarem Israel a cumprir uma qualquer ordem mundial em que seja obrigada a cumprir as leis terrenas, não as leis divinas, e em que a doutrina sionista não seja uma doutrina que prevaleça sobre todas as outras em todo o mundo, enquanto isto não acabar, Israel não tem nada que o impeça de fazer aquilo que lhe apetece. E repara numa coisa, aquilo que era a única democracia do Médio Oriente, e continua a dizer que é, e que é representante da nossa civilização, como eu já disse, está a transformar-se globalmente num regime perfeitamente totalitário. Este governo dizem que está sempre para cair, mas o que é certo é que ele raramente se submete a eleições, e quando se submete a eleições consegue sempre uma maioria à custa dos setores fascistas e ultra-religiosos da sociedade israelita, que é, portanto, hoje cada vez mais dominada por uma extrema-direita que não tem qualquer respeito pelos direitos humanos, e que odeia e que tem um ódio visceral aos palestinianos de maneira a acabar com eles. Portanto, a minha palavra não é de muita esperança, porque não tenho esperança nenhuma na mudança de posição dos governos que podem, de alguma forma, travar Israel, os governos da União Europeia, o governo dos Estados Unidos, o governo do Canadá, o governo da Austrália, ninguém mostra vontade de travar Israel. Portanto, enquanto esta situação se mantiver, Israel continua a fazer aquilo que lhe apetece. E aquilo que lhe apetece e aquilo que quer é exterminar os palestinianos e continuar o genocídio. Nada disto, não há nenhuma situação no mundo que leve a pensar que esta situação pode ser invertida. Eu não acredito em milagres e que, portanto, a realidade é ainda muito, muito negativa, e eu penso que, já que os nossos governos não têm a menor consideração pelo sofrimento do povo palestiniano, acho que todos nós devemos cumprir a nossa parte de transformar a solidariedade em qualquer coisa ativa que seja visível e que de alguma forma chame a atenção dos governos. Eu sei que isto é pouco, mas já são muitos milhões em todo o mundo que são solidários com os palestinianos. Se esta força continuar a crescer e, sobretudo, se encontrar formas de integração, é a única maneira, entretanto, visível e possível, enquanto os governos que mandam no mundo não mudarem de atitude em relação a Israel. E não têm mudado de atitude, e como se dizem nos livros do Asterix, amanhã não será a véspera desse dia, em minha opinião, porque nada está para mudar.
E quando muda, como é este caso do cessar-fogo, é uma mudança completamente falsa, que é para que continue, é uma mudança para que continue, uma mudança aparente, para que tudo continue na mesma. E qualquer dia há aquilo a que chamam um ato de terrorista do Hamas e volta tudo à mesma situação. Em Gaza, já que na Cisjordânia, a situação é a da colonização todos os dias, até que, por este caminho, todo o território seja anexado por Israel. Eu não tenho palavra de esperança, exatamente porque conheço e vivi a situação no terreno e sei aquilo que é o comportamento de cada soldado israelita e de cada dirigente israelita em relação a todos aqueles que lhes fazem frente. É extermínio, porque eles têm uma força bruta que não querem sequer dominar. Eles usam e abusam da força bruta. Eu peço desculpa, eu levei muito tempo, se calhar aborreci-os com uma intervenção grande, mas para já fico por aqui. Creio que no livro encontrarão, digamos, correspondência a estas minhas palavras, se conseguirem lê-lo, porque é um livro, eu sofri a escrevê-lo, porque não é um livro agradável de escrever, e acredito que as pessoas também não consigam lê-lo como seja um passatempo. É de facto uma leitura que não é fácil, mas tratando-se do problema que é, nada daquilo é fácil, nada daquilo é justo, nada daquilo tem a ver com a dignidade humana, tudo aquilo é uma podridão da essência humana. Não sei como é que nós nos permitimos, nós, humanidade, nos permitimos conviver com uma situação como a que acontece na Palestina. Se algunha persoa quere facerlle algunha pregunta, algún comentario a Xosé, creo que tes disposición. Completamente. Olá, boa tarde e bem-vindo aqui à cidade de Vigo. Afinal, falando só faz um momentinho. O que está a dizer você é a realidade. Terei, ainda que morreram, organizações sanitárias internacionais que morreram ali. Agora não podem estar a trabalhar. Não podem. E têm que estar de alguma maneira, incluso os periodistas não acreditar que são periodistas. Médicos e sanitários tampouco podem acreditar, senão os matam. Literalmente os matam. Eu recebo chamada, acaba aqui mesmo o telemóvel, não me estava a chamar, não, se estou aqui não puedo atender. Era um companheiro que está lá, em Gaza, que é médico, se levou disparos, casi morre. E o único que estão a dizer é, aqui no Ocidente, isto para nós, reivindicamos, salimos com bandeiras e protestamos. E parece que este senhor, o frango este que está em Estados Unidos, digo o frango, o patinho este, se está trabalhando muito bem. Aqui não houve nenhuma paz, nenhuma. O Estado de Israel, pode chamar-lhe Estado, está a matar gente. Não há dinâmica de pai tempo, não, pero sigue matando gente. Sem nenhuma razão. Crianças, pessoas maiores, sigue fazendo. É de que está em paz. Conseguiu o dos Estados Unidos que conseguiu a paz. É falso. É nós, esta gente que está ali, que está a dizer, que acontece ali, vós, galegos, espanhóis, que acontece? Que parece que está baixando as protestas. Eu, personalmente, parece que sim. Nós temos nossos problemas, mas este é um problema muito grande. Está a acontecer que está frenando-se pouco. Eles, a ver, nós estamos em uma sociedade que estamos aqui a falar, mais do seu livro, mas estamos tranquilos. Além totalmente impossível, a ver se não estamos a fazer uma ideia do que está a acontecer lá.
está muy longe, pero está. En realidad, si tenemos medios de ter información, pues estamos a vivir como se estiveramos ali. Pero parece ser que non. Estamos moi a gosto con a nosa sociedade, reivindicamos a animalada que está a acontecer ali. E pasa a festa, rematou. Eso non pode ser. Eso non pode ser. Hai un cómico que está en un medio de comunicación que todos os días, antes de empezar o programa, vou estar a decir, non digo o nome, eu creo que o coñecedes. Eu digo sempre que Gaza sempre estará ali. E recorda, sempre Gaza, sempre Gaza. Aunque son uns segundos. Pero aquí parece que todo o que saímos con bandeiras e demais parece que está a mainar. Parece que está a mainar eso. Eso non pode ser. Eso non pode acontecer. Podíamos falar moito. Eu levo este libro, tipo sei, todo o que estaba a dizer é certo. É certo. E hai máis, verdade que sí? Hai moito máis. Pero vá. Outra persoa que queira falar? A ver se hai alguén máis quere falar ou... Pois, fala ti. Eu queria dizer que realmente os médicos que estão identificados são fuzilados em Gaza, mas estes massacres em Gaza nada têm de novo, porque eu, quando estive em 1982, naquele verão, vi como Israel se comporta, a traição aos documentos que assina é imediata. As tropas israelitas tinham um poder de fogo brutal, mas não conseguiram entrar em Beirute Ocidental. Teve que haver um acordo de cessar-fogo. Israel violou 12 acordos de cessar-fogo nesse verão. Houve um em que eles perceberam que não conseguiriam entrar pela força das armas. Aceitaram um cessar-fogo com tropas francesas, americanas, a separar as tropas israelitas das tropas palestinianas, de maneira que as tropas palestinianas pudessem embarcar para fora de Beirute, que foi uma das consequências do acordo. As tropas deviam ao mesmo tempo recuar para Israel, pois processou-se a saída das tropas palestinianas, que era quem protegia os campos de refugiados. Processou-se a saída das tropas palestinianas. As tropas israelitas, perante todos aqueles que garantiam um acordo, violando o acordo, mantiveram-se no seu lugar, e assim que as tropas palestinianas saíram, entraram então em Beirute Ocidental. Aquilo que lhes tinha sido vedado militarmente foi, eles aproveitaram o cessar-fogo, traíram o cessar-fogo e entraram em Beirute Ocidental e fizeram a chacina que ficou conhecida como os massacres de Sabra e Shatila, que foi um episódio igual àqueles que se passam agora em Gaza. Indivíduos protegidos pela tropa de Israel entraram e chacinaram homens, mulheres e crianças, sobretudo mulheres e crianças, porque os homens estavam a tentar proteger a integridade dos campos. Portanto, nada mudou, como eu disse no início, só piorou. Na verdade, estes massacres que na altura revoltaram as pessoas, afinal banalizaram-se. E é como diz, as pessoas deixou de se falar em Gaza e as pessoas estão convencidas de que as coisas estão a mudar e que se caminha para a paz. Uma paz conduzida por Trump e Netanyahu, que não admite sequer que se fale num Estado palestiniano. Isto não... Quem tem dois dedos de testa para raciocinar, verá que isto é uma falsificação total daquilo que se chama paz. Mas também a Europa está muito mais interessada na guerra do que na paz, portanto, nada disto me surpreende. Pois, eu, se me permite, eu queria falar un pouco sobre esta cuestión. Bueno, eu, como
agradecervos a asistencia. Moncho. É verdade que, bueno, que o señor falou, non? Pero eu acho que hai que pensar tamén que non é solamente Occidente quen apoia o xenocidio, porque que facen os países árabes? Sí. Absolutamente de acordo con Israel, establecendo relacións diplomáticas continuamente, máis esa forza pola boca, pero na práctica fan política pro-israelí permanentemente. O acordo de Abraham quedou medio suspenso por aquilo de que foi o atentado do 7 de outubro, pero xa retomarán, non hai problema. E eu acho que todo isto empezou xa co acordo de Oslo, onde a OLP se entregou totalmente á política israelí, esqueceronse totalmente do direito á volta de recuperar os terreos, o direito a retorno dos expulsados, aceptouse a teoría dos dous estados, mas dunha maneira absolutamente etérea, sin concretar de que maneira. É dicir, que aí a OLP, xa sabemos que a OLP é un grupo, non é un grupo, son moitos grupos dentro, non? Pero como ente oficial, eu acho que está facendo política a favor de, bueno, da situación que está ocorrindo. Non hai, é verdade que hai pouco tempo se asinou, chegaron a un acordo tanto Hamas e os demais grupos dali de Gaza co LP, é verdade que se avanzou nese terreo, pero logo na práctica non está significando absolutamente nada, absolutamente nada. Entón, eu creo que nos esquecemos sempre de citar e de facer fincapé en que o mundo árabe está totalmente con Israel, o mundo árabe. Entón, isso me parece un detalle importante a ter en conta. Tem toda a razão. Eu, quando disse todos os dirigentes mundiais, incluía todos os dirigentes mundiais são responsáveis, estava a incluir os dirigentes árabes, que esses ainda têm responsabilidades acrescidas, porque é um povo árabe que está a sofrer as consequências. Mas é verdade, os governos árabes falam. A Arábia Saudita já tem relações diplomáticas clandestinas com Israel, e eu acho que o primeiro-ministro Isaac Rabin foi, para os interesses de Israel, foi um verdadeiro gênio, porque conseguiu aquilo que Israel nunca tinha conseguido, que foi dividir a OLP, e conseguiu entregar o poder palestiniano a uma entidade que ficou amarrada, sem ter futuro. Está estagnada, e se está estagnada, morre. E, portanto, todas as tentativas para formar um governo de unidade fracassaram, até porque não podemos esquecer que Israel, e eu vivi isto em 1988, Israel tem uma responsabilidade forte na criação do Hamas. Aliás, o Netanyahu já o confessou, porque disse ele numa reunião com os seus deputados, apoiar o Hamas é contribuir para que não haja um Estado palestiniano, porque estamos a dividir os palestinianos e isso é do interesse de Israel. Portanto, isto é um facto, mas isto tudo resulta dos acordos de Oslo. Não é por acaso que os acordos foram negociados em Oslo e depois, de repente, foram para os Estados Unidos, para a mão de Bill Clinton. Eu, a partir do momento em que isso aconteceu, percebi que aquilo não era bem intencionado. Mas o Isaac Rabin conseguiu dividir a resistência palestiniana, conseguiu dividir a OLP, e Israel, o extremismo israelita, agradeceu-lhe, matando-o, porque na sua irracionalidade convenceu-se que Rabin estava a trair o Estado de Israel, o que era uma coisa impensável, sendo que Rabin participou ativamente na expulsão dos palestinianos a seguir à criação do Estado de Israel. Quando houve as grandes expulsões de 48, Rabin participou e assinou documentos para a expulsão dos refugiados. Ele próprio, nos seus discursos, dizia que não é a favor de um Estado palestiniano, mas sim de uma entidade que seja menos que um Estado.
é a situação que existe hoje, em Ramallah. E portanto, eu assisti em Jerusalém, em 94, manifestações contra Isaac Rabin, em que o mostravam fardado como o Hitler, em que o mostravam vestido como o Arafat, que eram as piores acusações de traição, em que inclusivamente nessas manifestações levavam um caixão insinuando que lá dentro estava o Isaac Rabin, e poucas semanas depois foi assassinado. Portanto, isto era um apelo ao assassínio do Isaac Rabin, e quem estava nessas manifestações era o Benjamin Netanyahu, quem encabeçava e quem fazia os discursos era o Benjamin Netanyahu e o Ariel Sharon. Eu posso garantir-vos que nunca vi tanto ódio nos olhos das pessoas. Aquilo, não sei, aquilo era uma coisa sobre-humana, repugnante. Aquele ódio vinha de não sei de onde, mas a verdade é que aquele ódio estava todo lá. E aquilo é de facto o que o sionismo faz às pessoas. E eles mataram o Isaac Rabin, que lhes fez um favor que ainda hoje estão a beneficiar. Mas isto é o Estado de Israel. O Estado de Israel é perfeitamente irracional, porque tem um gozo completamente doentio pela violência e pelo ódio. Isto é perfeitamente inexplicável, mas acontece. Mas é a realidade que nós temos. Por muitas graças. Muito obrigado por estar aqui. Eu gostava de agradecer. É uma situação já pessoal, de reivindicação. Eu não sou crente. No Corão, religião católica, não creio em tudo isto, pero respeito. Mas nestes momentos, para mim, a estrela de David, essa chamada estrela, mal chamada estrela de David, é igual à esvástica da Alemanha, a mesma. Mas isso é uma questão de separar, por isso que a missa não... Aqui nesta cidade, como em Lisboa, as 7 colinas, verdade? Há muita gente de religião judia. Mas eu penso que não são de sionistas. E aqui é o mesmo. Passam desapercebidos. Bueno. Aqui colocamos nesta cidade com bombilhas para celebrar a mal chamada o Natal. Bueno, cada um com os seus. Eu só os digo que aqui, eu personalmente, a estrela de David, aqui é igual que o símbolo dessa Alemanha que matava os seus amigos, os seus parentes e demais. A svástica alemana, entendes? Eu personalmente a considero igual. Mas aqui o que não podemos estar é a dormir, a baixar a intensidade das protestas. É o que querem que lhe ajudemos, de alguma maneira. Outra não é. Eu queria agradecer. Bem, penso que ainda haverá perguntas, não sei. Eu queria agradecer à livraria Cartabon que proporcionou este encontro. Nenhuma livraria em Lisboa se disponibiliza para fazer encontros deste tipo. Apesar de tudo, é uma coisa muito saudável que haja livrarias destas ainda no mundo e na Península Ibérica que se preocupem em fazer ações deste tipo. Quero agradecer à Fundação Galiza Sempre a organização e o acolhimento que me deu e que me está a dar, e quero agradecer ao companheiro Duarte Correia as palavras proferidas que foram sentidas, eu sei que foram sentidas e que me caíram muito bem. Portanto, é esta gratidão que eu quero deixar aqui a vocês todos.
Pois, como decía antes, agradecerlle no nome da Fundación e no meu persoal non só a presenza de Xosé aquí na Galiza, senón o libro que nos explica toda a súa traxectoria e a realidade do que el coñece de Oriente Medio. Nada máis, e agradecer tamén outro agradecemento a Cartabón unha vez máis.